porque é um programa que trata da situação do Cruzeiro. Pela manhã falamos com Saulo Frois, agora está na linha conosco o advogado do Conselho Gestor do Cruzeiro, Cris Bretas, vai falar conosco também. Hoje pela manhã o Saulo Frois deu uma informação em primeira mão aqui, que aliás pautou boa parte dos colegas da imprensa, muito obrigado a todos que deram crédito, sobre o déficit, veja bem, do balanço que será apresentado agora, referente ao ano passado, de 390 milhões de reais, além de tudo que você já sabe, de perda de pontos, de dívidas com a FIFA, da obrigatoriedade do pagamento dentro das datas. A informação hoje pela manhã do Saulo Frois, e eu quero confirmar com o Cris Bretas, que já está na linha conosco. Tudo bem, Cris? Bem-vindo ao Arena, prazer recebê-lo. Boa noite a todos, o prazer é todo meu e obrigado pela oportunidade. Superintendente jurídico do Cruzeiro. Ô Cris, quer dizer que no balanço que será apresentado dentro em breve, 390 milhões de déficit só no ano passado, é isso mesmo? 394, ele deve ser publicado no site do clube em instantes. Já estamos em contato lá com o departamento interno do clube, para que isso seja divulgado, publicizado no site do clube. Vinícius Gris. Cris, boa noite, é Vinícius Gris, muito bom ter você com a gente aqui no Arena 98, muito oportuno. Boa noite, Vinícius. Queria que você falasse um pouco a respeito do caso do Denilson. Como foi a avaliação do departamento jurídico do Cruzeiro desde o início do caso, ou nas últimas semanas, de como foi conduzida essa situação até a punição da FIFA oficializada ontem? Vinícius, isso é muito importante, muito bom, e agradeço pela oportunidade, e eu gostaria aqui de tecer alguns comentários. Bom, a gente tomou posse, praticamente eu como superintendente jurídico, no final de janeiro desse ano. A primeira coisa que nós fizemos foi convidar o nosso advogado da FIFA, que é o Breno Tanuri, que é advogado do Cruzeiro há vários anos, um excelente advogado, um excelente profissional, muito competente, e eu diria que pela competência dele, ele conseguiu segurar esses pagamentos por muitos anos. E o que acontece? O Breno Tanuri, já em janeiro, trouxe para todo mundo e apresentou numa reunião com o Conselho Gestor e o presidente da LAI todos os débitos da FIFA em aberto. Então, trazia uma relação de todos os processos, valores, números de processo e expectativa de ordem de pagamento. Por que isso? Porque em todos esses processos que vencem esse ano, na verdade, o que chega para a gente é uma ordem de pagamento. Não cabe mais atuação jurídica nesses processos. Então, isso já era de conhecimento de todos, é a gravidade do caso, e naquele momento o Conselho Gestor, então, já sabendo da dificuldade financeira, o problema era muito grave, então nos pediram o seguinte: vamos criar aqui alternativas, ser criativos para tentar pagar isso que não seja de uma forma com dinheiro. Vamos tentar envolver atletas, negociação de atletas, porque todos sabem da situação gravíssima que o clube estava vivendo. Diante disso, nós já começamos, 15 dias após a reunião com o Breno Tanuri, a encaminhar aos clubes credores uma proposta de negociação de atletas. Trabalhamos duramente para elaborar um portfólio completo de todos os atletas, encaminhamos aos clubes com as propostas de valores, negociação, e nada foi aceito. Em seguida, partimos para um plano B, Vinícius. E aí, nesse caso, nós criamos um condomínio de credores, que funcionava da seguinte forma: eles aderiam a um condomínio e toda venda de atleta, de todos os atletas relacionados no elenco principal do Cruzeiro, toda venda, um percentual seria destinado ao pagamento desses clubes. Também não foi aceito. O plano C seria negociar pessoalmente com esses clubes, indo pessoalmente em todos esses países. Então, por exemplo, nos Emirados Árabes e Ucrânia, seria no começo de março, e os países da América do Sul, que é o Defensor do Uruguai, o Independiente da Argentina, os do México, o Monarca Morelia e o Tigres, e também do Equador, Del Valle, nós iríamos pessoalmente, no América do Sul eu iria em todos, e a gente tentaria negociar. Na primeira semana de março, quando a gente já tinha expectativa de programação de viagens, veio a comunicação de fechamento de aeroportos na Itália. Então nós já achamos temerário naquela época que encaminhássemos os nossos representantes, porque poderiam não retornar. E em seguida, na semana seguinte que a gente faria viagem, pulando 2 semanas a gente faria, teve o fechamento de aeroporto da Argentina, e também ficamos com medo de ir e não retornar. Então continuamos as negociações por telefone, videoconferência, e-mails, mas era muito difícil. Então o Conselho Gestor já sabia de tudo. Em fevereiro chegou a primeira ordem de pagamento, que é a do Al-Wada. Todos tinham plena consciência que a data de pagamento era dia 17, isso não é dúvida para ninguém, na verdade não foi segunda, o vencimento foi no domingo.
Então, por ser domingo, prorroga-se para segunda-feira. E aí, o que se tentava na época era levantamento com instituições bancárias, tentativa de créditos com instituições bancárias e também venda de atletas. Isso já em fevereiro, quando nós recebemos a primeira ordem de pagamento da OADA, com 90 dias de prazo para efetuar o pagamento. Então, nós tínhamos ali, em fevereiro, dia 17 de fevereiro, não tenho certeza que a data que nós recebemos a ordem de pagamento, mas o vencimento era dia 17 agora de maio, nós recebemos essa ordem de pagamento e aí nós teríamos que trabalhar para pagar em 90 dias. Bom, e aí nesse caso eu diria que a gente teve praticamente 30 dias para tentar conseguir empréstimos bancários ou negociar algum atleta. Por que eu digo isso? Porque em seguida, em março, com a questão da pandemia que ninguém previa, ninguém imaginava que isso seria tão grave, nós não conseguimos mais empréstimos bancários, houve um fechamento de tudo. Então, por exemplo, o Cruzeiro poderia negociar antecipações de Rede Globo, nenhum banco aceitou. O Cruzeiro, outra informação, nós tínhamos sondagens em 2 atletas do profissional, atletas jovens, que renderiam o cofre do clube mais ou menos 50 milhões de reais. Isso saldaria essas principais dívidas até o mês de julho. Então isso deixaria a gente tranquilo. No momento que a gente estava aguardando a proposta oficial para fechar os negócios, houve o primeiro jogo do Campeonato Mineiro com o portão fechado e em seguida a paralisação dos campeonatos. Todo mundo retirou as propostas, ou seja, não encaminhou a proposta oficial e se paralisou as negociações. Ou seja, de forma efetiva, o que nós tivemos de possibilidade de trabalhar foi janeiro, fevereiro e meados de março. De março para cá, com a pandemia, com essas paralisações de isolamento, todo mundo se fechou e os clubes não queriam mais negociar com o clube. É importante também, Vinícius, aqui deixar claro para que todo mundo entenda qual que é a dificuldade. Nenhum desses clubes foi procurado em nenhum momento nesses últimos anos para fazer qualquer acordo, certo? Então a credibilidade do Cruzeiro é muito pequena com esses clubes. E além disso, há um problema no regulamento FIFA, que eu até já comentei isso com o diretor jurídico da CBF, e ele disse que já passou isso para a FIFA também, já era uma recomendação dele, não minha, né? Não estou inovando, ele já tinha pensado nisso também, que nos casos de processo FIFA, quando se faz um acordo ao final, se o clube não cumpre o acordo, o processo volta a estaca zero, não continua na fase de execução. Então isso causa um prejuízo muito grande. Então o Cruzeiro, com a credibilidade que tem, se um clube, por exemplo, divide para a gente ou nos dá um prazo de 60 dias, ele nos deu um prazo de 60 dias, se em 60 dias eu não efetuo o pagamento, esse clube não pode mais voltar com a ordem de pagamento, ele tem que iniciar o processo de cobrança na FIFA desde o início. Então isso impede as negociações, principalmente nesse caso em que a credibilidade do clube é muito baixa. Bretas, boa noite, é o Léo Gomide, prazer em conversar contigo. O prazer é meu, Léo. O questionamento que vou te fazer, não sei se entra especificamente na sua área, foi algo que eu comentei hoje na hora do almoço lá nos Donos da Bola, programa que a gente faz lá na Band. É uma opinião particular minha. O Cruzeiro perdeu uma oportunidade, se é que não vai fazer futuramente, não sei, né, de adotar um pouco mais de transparência com relação a esses casos na FIFA, né, porque são inúmeras as entrevistas coletivas em que os dirigentes, sejam os atuais, sejam dirigentes passados, e isso é de todos os clubes, em que eles dizem que o maior patrimônio do clube é o torcedor, respectivo torcedor que torce para a agremiação, né? O Cruzeiro vem passando aí por um grave problema financeiro. No início do ano, fez uma campanha do sócio reconstrução, né? Ou seja, contando com o aporte financeiro do torcedor para que o clube angarie dívidas e consiga fazer um fluxo de caixa e ir lidando com o dia a dia financeiro da instituição, né? Mas todas as dívidas, incluindo essa agora do Denilson, em que acabou com a penalização dos 6 pontos no Brasileiro da Série B, não são referentes à atual diretoria, né? Porque há um presidente interino e o conselho gestor. A maioria foi contraída ali de 2014 para frente, né? Como no caso do Denilson. Por que o Cruzeiro, Cris, não expôs quando era o prazo de vencimento que estava regido em contrato desses atletas? Por exemplo, o William foi comprado em 2014.
quais eram as datas de vencimento da compra do William junto ao Zoraya Luhansk, da Ucrânia? Em quantas parcelas foi dividido? Até quando deveria ter sido pago o William? Quais gestões deveriam ter feito o aporte financeiro para pagar em dia este atleta? E aí eu incluo também o Caicedo, que foi contratado em 2016. Até quando deveria ter sido pago o Caicedo? Quando eram as parcelas? E subsequente para o Arrascaeta, Riascos, Sobis, Ramon Ábila, que na verdade é do mecanismo de solidariedade. Por que o Cruzeiro não adota tal transparência? Para o torcedor saber quais foram os dirigentes que naquela data não quitou o que deveria ser pago aos clubes. Sim. Léo, vamos lá. Primeiro é o seguinte, com relação às datas de vencimento, a gente não estava muito preocupado quando, é lógico que a gente sabe quando foram feitas as dívidas, quando elas foram geradas, mas a nossa preocupação atual era pagar, né? Então nós estávamos preocupados com as datas de vencimento. E com relação a isso, se o Cruzeiro tinha dúvida ou não, eu já te falei, nós tínhamos já um relatório de janeiro, e toda vez que chega um comunicado de ordem de pagamento, o Tanuri nos informa por e-mail, e nós temos isso, e na verdade, numa reunião com todos os candidatos a presidente, no dia 23 de abril, todos receberam um relatório completo da FIFA, foi explicado a gravidade de todos os casos, todas as datas, eu inclusive em várias entrevistas eu disse quando venceriam essas dívidas, tá? Então nós temos esse mês, dia 17 foi o Awada, dia 29 o Zória, e em junho, segunda-feira agora, na próxima segunda, nós teríamos uma pequena, que na verdade é uma relação ao Pedro Rocha, que é a do Juventus, isso foi quitado hoje, então, mas essa, apesar de ser um valor pequeno, também traria uma punição gravíssima, que é a proibição de negociação em 3 janelas, mas tem a do Zória, que é de 6 pontos, e depois a do Del Valle também, que é impedimento de negociação. Bom, todo mundo sabe quando foi feito o negócio e quem deveria pagar, né? Logicamente, por exemplo, no caso do Denilson, foi um empréstimo, o Cruzeiro não pagou salários ao Denilson, não deveria pagar, porque na verdade a responsabilidade é do Awada, mas o Cruzeiro deveria pagar o empréstimo, e não pagou. E aconteceu em vários casos que o Cruzeiro contratou um jogador, vendeu o jogador, recebeu o dinheiro da venda e não quitou aquele débito. Sabe, eu acho que essas informações, o clube divulgou várias vezes qual era o valor das dívidas, muitas vezes eu falei das datas dessas dívidas, quando elas venceriam e quando elas vencem. Não estou jogando aqui responsabilidade, inclusive, para os candidatos de forma alguma, porque eles não têm responsabilidade nisso. Quem a responsabilidade é de quem está lá no clube atualmente, de tentar solucionar. Mas eu acho, na minha opinião, como foi dito hoje, que o Conselho Gestor fez corpo mole, é uma covardia dizer isso, porque nós pegamos um clube com uma situação gravíssima, como está revelado agora, o balanço de 2019, um prejuízo de 394 milhões, ou seja, gastaram a mais quase 400 milhões de reais do que arrecadaram. Então é uma situação grave que você não encontra muita solução em instituições bancárias, porque o Cruzeiro deve várias instituições bancárias, e aí você tentar novos recursos com essas instituições é muito difícil, e na verdade nós tivemos até o meio de março para tentar isso, porque a partir do momento de pandemia todos ficaram apreensivos, as instituições bancárias seguraram um pouco esses recursos, e não foi possível, né? A venda de atletas, por exemplo, o mercado está parado, porque ninguém sabe quando retorna o campeonato. As tentativas foram várias, mas o que eu te digo aqui agora em primeira mão, já que você está me pedindo isso, Léo Gomide, amanhã nós vamos informar todos esses processos de forma detalhada, para que todo mundo saiba o que tem até 2022 de processos FIFA, né? E assim, é importante dizer, Léo, que o clube hoje, o Cruzeiro, infelizmente, é o maior devedor da FIFA em número de processos e valor. Então, o que fizeram com essa instituição, esses dirigentes antigos, é de uma covardia tremenda que eles fizeram com a instituição. Então, não só os prejuízos financeiros, mas deixar de pagar algo que era de sua responsabilidade e agora querer jogar em alguém em 5 meses, sendo que 2 meses e meio de pandemia, com uma situação financeira gravíssima em todo o país, teria que resolver. Então, eu acho que é por aí, e amanhã, com certeza, a gente trará essas informações mais detalhadas, de forma clara, para que se evite qualquer discussão a respeito. Ô Cris, ô Alexandre, com relação a essas dívidas que você expôs aí, essas dívidas que estão estourando próximo aí, né? Ainda tem coisa para ser paga esse mês, vocês realmente não podem fazer nada? Você se sente de mãos atadas com relação a alguma negociação ainda com os clubes, a algum recurso que possa ser
impetrado ainda para adiar isso. Vocês realmente estão de mãos atadas, Cris? Olha só, vamos lá. Recurso jurídico não existe, tá? Nesses processos. Não existe recurso jurídico. A atuação do departamento jurídico nesses processos foi questão criativa. É elaborar algo para tentar solucionar, de uma forma que não fosse com recursos financeiros. Porque realmente a situação do clube é gravíssima. Nós não estamos conseguindo pagar salário. Como é que você vai pagar uma dívida nesse mês de algo de aproximadamente 18 milhões de reais? Então, é muito recurso para um clube que vive numa situação tão grave como o Cruzeiro. Além do mais, o que a gente teria? Era a venda de atleta. Essa seria, na minha opinião, a principal alternativa. E nesse momento, sem o retorno do futebol, o mercado está parado. O que nós estamos tentando? Eu estou te dizendo isso, a gente não pode, logicamente, falar nada, porque gera alguma expectativa, mas o Conselho Gestor hoje ainda, às 17 horas, tinha 3 representantes do Conselho Gestor reunidos com uma instituição bancária na tentativa de levantar recursos. Então, essas reuniões estão acontecendo praticamente todos os dias. Eles não pararam. E pelo relacionamento de vários empresários ali do Conselho Gestor, pessoas que têm um bom relacionamento no meio, pessoas que são respeitadas e têm credibilidade, essas instituições, algumas, estão abrindo as portas pelo menos para ouvir o clube e dizer o que nós estamos fazendo. E o que nós pretendemos fazer para o dia 29? Dia 22 agora, o presidente da LAI, ele vai convocar o novo presidente, o presidente já eleito amanhã, para no dia 22 ele sentar com a gente e a gente, a partir daí, começar a construir alguma solução. Porque pode ser que o novo presidente já entre, porque ele sabe da gravidade, mas ele já tem algumas soluções e algumas propostas. Então, nós temos que pensar nisso. Logicamente, nós estamos entrando em contato com o Zória. Nós temos contatos aí semanais com o Zória. Hoje nós acabamos de receber um comunicado do Zória. Então, as tentativas continuam. Né? Mas os clubes, como eu te disse, eles não querem negociar, porque sabem que se negociar e o clube não pagar, ele volta a estaca zero. Né? E ele está negociando com um grupo que sai dia 20, que sai praticamente agora, daqui 10 dias. Né? Todos sabiam disso há um mês atrás, há 2 meses atrás, em momento de pandemia, todo mundo sabia que o Conselho Gestor não permaneceria. Então eles estão negociando com alguém que sabem que no futuro não vai estar ali. Será que os outros vão cumprir esse acordo? Então, além da questão FIFA de retornar o processo ao estágio inicial, que é um prejuízo gigantesco para esses clubes, existem essas questões. Olha, para você ter ideia, a gente, em todas as ligações para esses clubes, nós somos xingados, sabe? O Cruzeiro era xingado pelos credores, falando, eu quero meu dinheiro, vocês já me enrolaram muito tempo. Então é essa a situação. Pessoas que tiveram recursos na mão, poderiam ter pagos, não pagaram e deixaram a ordem de pagamento com o cofre vazio do clube. Então a situação é grave, isso sempre foi dito, todo mundo sabe todas as datas, todos sabem, tem informação completa de tudo. É lógico que a gente tem aqui uma preocupação muito grande com a exposição do Cruzeiro, porque a gente está vendo a torcida do Cruzeiro tem sofrido demais. Né? E assim, será que vale a pena expor tanta coisa do clube? Né? Machucar mais ainda a marca Cruzeiro? A gente tem, inclusive, tem essa preocupação, né? Assim, de expor ao clube a tantos problemas, que isso pode gerar, sim, problemas, inclusive, para o valor de marca do clube. Então a gente tem uma preocupação, mas tem coisas que são, não tem como se esconder, não tem como deixar de revelar, porque são coisas gravíssimas, mas a gente tenta ao máximo não revelar algo que possa prejudicar, inclusive, a instituição. Ô, Cris, eu perguntei no bloco anterior, essa dívida, esse déficit de 394 milhões, caramba, dá para construir um estádio, né? Esse prejuízo, ele não incorre em exclusão do Profut, porque uma das regras é o déficit superior ao limite de 5% sobre a receita operacional do ano anterior, ou seja, 394 milhões. Não pode espantar de vez o Cruzeiro do Profut, Cris? Everton, sua pergunta é muito pertinente e é extremamente grave, sim, tá? Nós temos aí o descumprimento total da lei do Profut. Só que o que nós vamos alegar que era uma gestão, isso reflete uma única gestão, né? A alegação do clube, uma gestão temerária e na verdade que a instituição foi vítima, né? A instituição foi vítima de pessoas que, na minha opinião, jamais poderiam voltar a pisar no clube. Eles causaram prejuízo ao ano passado de mais de 1 milhão por dia, se você fizer a conta. Então são pessoas que não deveriam pisar no clube, não deveriam ter coragem de pisar no clube pelo que eles fizeram. Então nós tivemos má gestão
E, além disso, né, gestão temerária e, para não dizer o que nós sabemos que está sendo investigado Ministério Público e Polícia Civil, ainda mais com a confirmação agora do relatório da CROL, que nós temos em mãos, que a gente, infelizmente, a gente não pode revelar tudo, porque isso depende, inclusive, para o sigilo das investigações é importante, mas são questões gravíssimas e a violação à lei do Profut ocorreu, mas ocorreu por uma única gestão, por pessoas que seguiram uma linha de gestão temerária que causaram essa tragédia ao clube. Por isso que eu digo que jogar isso agora no colo do Conselho Gestor é uma responsabilidade muito grande, eu diria que é uma covardia, né? São pessoas assim que destruíram o clube, acabaram com várias possibilidades do clube e vão querer agora que o Conselho Gestor em 5 meses tire o leite de pedra com a situação que pegaram e ainda mais com uma pandemia gravíssima, com situação financeira gravíssima. Eu acho que a gente tem que pensar muito por esse ponto, mas sua pergunta é muito importante e faz todo sentido. Cris, só um detalhe antes da minha pergunta. Você citou há pouco que o clube recebeu hoje uma comunicação do Zória, né, que seria a próxima dívida. Se você puder falar qual foi o teor desse contato do Zória hoje. E a outra pergunta, você falou algumas vezes, e o Saulo hoje mais cedo também falou a respeito da influência dessa eleição de amanhã, né, nesse processo como um todo, teria atrapalhado. Você acha que se tivesse sido feito um acordo para que o Conselho Gestor permanecesse até o final do ano, o Cruzeiro teria uma chance maior ou teria conseguido pagar essa dívida com relação ao Denilson? Eu não tenho dúvida disso, tá? Inclusive numa reunião na CBF, eu não vou dizer o nome do dirigente, mas um dirigente muito importante nos disse que a instituição estava cometendo, o que nós estávamos fazendo era um suicídio institucional com 2 eleições. Porque você tem um presidente eleito agora, que mais ou menos agora em julho, agosto, ele já tem que iniciar uma campanha para um processo eleitoral e provavelmente em outubro, se ele não vence essas eleições, ele já perde o poder de negociar. É o que aconteceu com o Conselho Gestor. A partir do momento que você não tinha um candidato e não sabe quem vai entrar, quem será o próximo presidente, é muito difícil negociar as dívidas, porque os credores não sabe se o próximo presidente manterá aquilo que foi acordado, né? Ainda mais pelo histórico negativo da última gestão do Cruzeiro. Então é uma situação que eu diria para você muito, muito grave, sim. Ô, Cris, hoje... Ô, Everton, só com relação à comunicação do Zória, se você... Ah, tá. Na verdade, assim, com relação ao Zória, a gente tem a comunicação interna, a gente está estabelecendo um contato com eles. Por enquanto o contato está avançando. A gente tem uma possibilidade, mas a gente não pode revelar, justamente porque eles ainda não deram ok. Então a gente tenta contatos com o Zória. A tentativa nossa é realmente de levantar o recurso e tentar pagá-los e fazer um contato para a gente conseguir o máximo possível aí de ser menos danoso ao clube, né, com o pagamento no dia 29, mas a gente está em contato com o Zória e essas informações serão repassadas inclusive ao candidato eleito no dia 22, na sexta-feira. Mas como eu te disse, as ordens são de pagamento, né? Não cabe recurso jurídico e o que nós estamos fazendo agora é negociação. E aí envolve não só o jurídico, mas todas as áreas do clube, né? Na tentativa de levantar recursos, negociar, fazer o que for possível para que o clube não sofra essa nova punição. Cris, mediante ao relatório elaborado pela CROL, judicialmente, até que ponto ele pode chegar? O Cruzeiro ser ressarcido de valores, as pessoas responsáveis, mediante a investigação, serem julgadas criminalmente, o relatório pode levar a quê? Quais são as consequências do relatório com relação a todas as partes envolvidas? Vamos lá, eu vou te explicar uma situação seguinte. Nós conversando com o promotor, né, isso todo advogado entende disso muito bem, tem muita coisa que é crime quando se comprova, por exemplo, rachadinha, né, de recursos e outros desvios. Isso é considerado crime. Então isso vai ser tratado na esfera criminal. Outra parte do relatório da CROL, grande parte do relatório da CROL não demonstra crime, mas demonstra claramente má gestão, como por exemplo, empresa que tem no seu objeto social um objeto totalmente distinto daquele que ele prestou serviço. Empresas que foram criadas 2 dias antes e firmaram contratos com o Cruzeiro.
Então, assim, está claramente, não tem há empresas que prestaram serviços de consultoria e que você não tem relatório entregue. Você sequer encontra para você ter ideia, a dificuldade nossa do Cruzeiro, o nosso sistema de contratos do clube, ele foi danificado. A gente não sabe se é simplesmente um dano natural que aconteceu no equipamento ou se ele foi provocado. Tanto é que o Cruzeiro perdeu todos os seus contratos no sistema eletrônico e não se encontra os contratos em papel lá, né? O papel dos contratos, isso não são encontrados nos arquivos. E o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que recorrer à Polícia Civil, levar um HD externo à Polícia Civil e pegar tudo que eles tinham copiado até o meio do ano passado para trazer de volta para dentro do clube. Então o trabalho nosso era um trabalho assim dificílimo, porque você encontrava contratos. Agora, o que eu posso te dizer é que nós temos uma coisa importantíssima nesse relatório da CROL, que estabelece ali os limites de gestão temerária, que isso tem lei para isso, que é inclusive a lei do Profut, que responsabiliza os dirigentes, inclusive com seus patrimônios pessoais, e nós temos, o Cruzeiro tem um seguro de ENOL, né, de 20 milhões de reais. Então, isso com certeza será utilizado para buscar reparação civil dos dirigentes, do patrimônio pessoal e inclusive para acionar seguro neste caso. Ô Cris, hoje dentro do Donos da Bola, na tela da Band, o CJ fez uma pergunta e eu queria repassar essa pergunta a você, até porque ele não está aqui para fazê-la. Na data do vencimento, um dos candidatos, qualquer um deles, informou sobre a possibilidade de ter dinheiro para efetuar esse pagamento? A data do vencimento foi domingo, dia 17, como eu disse no início da entrevista. Sim. E aí prorrogado para segunda. A gente não tinha qualquer possibilidade de recursos, mas a gente havia enviado. O empresário foi procurado? A gente procurou vários parceiros para tentar a obtenção de recursos. E infelizmente não conseguimos sucesso. Não vou citar nomes de forma alguma aqui, mas a gente procurou. E o que acontece? No caso do Awada especificamente, nós encaminhamos uma minuta para o Awada na quinta-feira passada. Uma minuta, e a gente tinha envolvimento de várias, inclusive autoridades de cônsul, não vou citar aqui nomes e quem é, mas a gente tinha várias autoridades para chegar até o Sheik, né, o responsável pelo Awada. E aí, nesse caso, sinalizaram que aceitariam a nossa proposta, mas que a gente teria que fazer um pagamento de 10% a título de boa vontade nossa. O nosso pedido era de acordo, era uma prorrogação para 60 dias, mas eles pediram 10%. Nós enviamos essa minuta e estávamos aguardando a assinatura do Sheik para simplesmente protocolizar na segunda-feira no processo na FIFA, que era a data limite. Infelizmente não nos mandaram essa proposta a tempo, e aí nós tentamos até quarta-feira, até hoje, uma resposta dos árabes, porque eles ainda sequer comunicaram à FIFA que não receberam, mas a gente está tentando, inclusive eles não vão descartar essa possibilidade, mas agora a gente já acha muito difícil, juridicamente, já conversando com o Tanuri, a partir de segunda-feira, já era praticamente impossível, uma chance remota de reverter essa punição, porque nós teríamos que fazer o protocolo desse acordo até na segunda-feira. Eles não nos enviaram, a minuta está com eles, e eles não comunicaram à FIFA que não receberam ainda. Então, a gente recebeu o comunicado oficial da CBF via Federação Mineira da perda dos 6 pontos, e a gente aguardava a resposta do Sheik até segunda, e não veio essa resposta que a gente pagaria 10% do valor, e aí sim o restante em 60 dias. Nós chegamos a conversar com os candidatos na terça, porque recebemos uma sinalização que eles enviariam ainda na terça ou na quarta para a gente fazer o pagamento na quarta. Isso que causou aí talvez um desentendimento, que o Cruzeiro talvez não sabia a data do pagamento, mas foi isso. Era uma tentativa de negociação, a última tentativa para evitar a punição de pontos. Então a gente fez de tudo, trabalhamos de forma incansável aí, o Conselho Gestor, todos tentaram levantar todas as formas de recurso, ligando para grandes cruzeirenses ligados ao clube, tentando com várias instituições bancárias, não agora, tá? Isso
deixar claro, o Cruzeiro não está tentando recurso agora, na última hora, em cima da hora, não era isso, né? É porque realmente não conseguiu o recurso, então tentou qualquer acordo, né? E isso já vem estendendo há vários dias. Para vocês terem uma ideia, no caso do Aguada, nós envolvemos 2 ex-jogadores do Aguada, que são brasileiros, que estão no Brasil. Então, um deles foi ídolo na Aguada, já é mais velho, ligou para o Aguada pedindo, intercedendo em nome do Cruzeiro, outro jogador. Então, nós fizemos todos, inclusive, como eu citei para vocês, até cônsul, embaixador. O Cruzeiro se mobilizou nos bastidores. A gente, como eu disse, a gente não quer fazer muita exposição do clube, mas um trabalho hercúleo foi feito nos bastidores para tentar evitar isso, mas a possibilidade de recursos nesse momento era muito grave. Retornando àquela pergunta anterior aí sobre se o Conselho Gestor permanecesse até o final do ano, a gente teria conseguido? Eu acredito que sim, porque aí sim os credores teriam um aval do Conselho Gestor. Eu acho que os empresários que estão ali, eles têm credibilidade para assinar qualquer aval, né? Então o Emílio teria, se ele fosse o candidato, mas ele só aceitaria se fosse uma aclamação, ele não queria disputar eleições. Então foi um conjunto de fatores gravíssimos, na minha opinião, que culminou com isso, né? Assim, que já vem se arrastando há vários anos, com prejuízos financeiros gravíssimos, com situações gravíssimas. A situação do clube é grave, mas eu acho que o que pode ser feito está sendo feito. Acho que até além do que pode ser feito, o Conselho Gestor tentou. A minha pergunta, Cris, ela tinha relação... Bom, primeiro que quando você diz que se o Conselho permanecesse, a dívida de repente poderia ter sido paga, nos causa uma certa dúvida se o não pagamento pode ter sido algum tipo de manobra política. Foi isso que nós... Eu até ouvi, eu até fiquei sabendo disso hoje. Eu achei assim um absurdo, sabe, Everton, esse tipo de ilação. Primeiro porque eu, por exemplo, sou cruzeirense fanático. A minha casa eu tenho painéis de camisas autografadas, luvas do Fábio, que é um grande ídolo meu. Todos ali são cruzeirenses. Nós não estávamos nem dormindo. Nesse momento de pandemia, situação grave, o Cruzeiro com um quadro, ainda tem isso, várias pessoas de férias, contratos suspensos. Eu não deixei de nenhum dia chegar de manhã e sair à noite na tentativa de solucionar isso. A questão do Conselho Gestor não conseguir o crédito é que os próprios investidores, aquelas pessoas que emprestariam dinheiro, eles só aceitavam investir se o Conselho Gestor ele permanecesse até o final do ano, pela credibilidade dos empresários, e não... o Conselho Gestor mesmo assim tentou, sabe, explicando quem eram os candidatos, que isso seria honrado. Então o trabalho foi feito. A questão é o contrário. O Conselho Gestor tentou e tenta até hoje o pagamento, mas o que muita gente colocou era, olha, se vocês permanecessem, eu emprestava o dinheiro, mas sem vocês lá, eu não acredito que eu vou receber meu dinheiro. E isso é muito claro, né? O Cruzeiro, qual a credibilidade hoje nossa no mercado financeiro? Está muito claro. Então, eles se baseiam nas pessoas que estão na instituição, à frente da instituição. Se você tem pessoas sérias, que tem empresas sérias, que tem capacidade econômica de honrar aquilo, eles vão emprestar. Mas eles não sabem quem assumirá o Cruzeiro e se essa pessoa vai honrar os compromissos. Então, é por isso. Agora, a gente tem lá, por exemplo, relatórios e atos de diversas reuniões do Conselho Gestor com diversas instituições bancárias. Como eu te disse, hoje tivemos uma, né? 3 representantes do Conselho Gestor e uma instituição financeira saíram de lá há pouco tempo antes de vocês me ligarem. A gente estava no Hangout, numa reunião virtual, eles estavam nos passando o que aconteceu. Então a preocupação é diária. Eu diria que todo mundo está extremamente abalado por não ter obtido recursos para fazer o pagamento do Aguada, todo mundo sofrendo, sequer dormindo. Então pensar em que algum cruzeirense de verdade vai tentar fazer isso para prejudicar uma instituição, acho que é um absurdo ali, principalmente no nosso caso e do Conselho Gestor, que são pessoas íntegras e que são cruzeirenses apaixonados que se dedicaram esse tempo todo de forma gratuita e voluntária no caso dos conselheiros gestores. Eu fiz essa questão exatamente para ouvir da sua boca a explicação sobre o assunto. Até porque o que eu imagino aqui que é o seguinte: quando é um grande trunfo dos dois candidatos,
eles terem alguém por trás que possa entrar com dinheiro no clube, né? Então, por que essa pessoa que colocaria dinheiro depois da eleição não pode colocar antes, se a questão está envolvendo a instituição? Exatamente. Uma coisa que isso nos chamou a atenção também. Grice, eu preciso fechar, mas... Só rapidinho, só fazer só um comentário, né? Porque o Cris falou, eu fui uma das pessoas que levantou essa possibilidade na TV mais cedo de ter uma influência política nesse não pagamento, quer dizer, e de forma alguma foi feita algum tipo de dilação. Eu só acho que, assim, dizer que são cruzeirenses e que não fariam mal ao clube, depois de uma gestão que, acredito eu, que era feita de cruzeirense e que fez muito mal ao clube, não necessariamente significa, pelo simples fato de ser cruzeirense, de que não faria mal ao clube. Em nenhum momento foi feito a possibilidade por conta de tudo que tem acontecido politicamente e na gestão do Cruzeiro nos últimos tempos. Só para fazer esse comentário que eu acho que é importante. Ô Vinícius, o Cruzeiro estava na mão de Itair Machado, que sequer é cruzeirense. Então todo mundo sabe o passado de Itair Machado. Essa pessoa tinha uma procuração com plenos poderes e basta ter um pequeno acesso no clube, nos contratos que foram feitos, 100% de contrato lesivo ao clube. Não tem um contrato que a gente fala que existe equilíbrio entre as partes. Os contratos são lesivos. Agora, se você pegar o que o Conselho Gestor fez, eu acho que é o contrário. Nós temos contratos, inclusive, de trabalhos gratuitos e voluntários que foram prestados ao clube neste momento. Então, são situações, assim, totalmente diferentes, sabe? E os candidatos todos sabiam. Inclusive, vou falar uma última coisa aqui. Existia uma única possibilidade de paralisar todos esses processos, que seria um pedido de recuperação judicial. No regulamento FIFA, artigo 55, fala que se o clube pede algo parecido com uma recuperação judicial nas leis nacionais, ou seja, na lei do seu país, os processos são paralisados. Só que isso causaria um dano gravíssimo ao clube. Então nós pensamos duas vezes, inclusive comentamos com os candidatos a presidente que isso era uma hipótese e o que eles pensavam. E todos rechaçaram isso totalmente, ou seja, a hipótese é correr atrás de recurso. Então isso tudo foi pensado, mas logicamente isso não o Conselho Gestor colocou na mesa porque era uma possibilidade para eles pensarem, mas todos rechaçaram de cara essa possibilidade, que é uma situação muito gravosa, e a gente no final de mandato, digamos assim, do Conselho Gestor, a gente não tomaria uma atitude tão séria, tão grave, sem ouvir os candidatos. Então acho que a gente foi muito transparente e muito claro com todos. Pelo contrário, a gente trabalhou incessantemente e até hoje está trabalhando para tentar obter recursos para fazer pagamento a essas dívidas. Ô Cris, para fechar agora, te prometo, pelos relatórios da CROL que não foram apresentados, apenas algumas páginas foram apresentadas, notou-se que os graves problemas começaram aonde? Em que ano? Em que gestão? Olha, na verdade os graves problemas começam em 2018, mas aí eu vou fazer uma ponderação aqui, tá, o Everton? Na verdade, por quê? Porque para fazer o contrato com a CROL, o valor era muito alto do trabalho da CROL. Eu não vou revelar aqui o valor, porque isso está sob sigilo, então a gente não tem contratos de sigilo, eu não vou revelar. Mas foi estabelecido um escopo de trabalho. Então foi limitado o trabalho da CROL. A CROL não analisou tudo no clube. Isso é importante dizer. Ela analisou os principais contratos e onde a CROL entendia que seria o principal foco de desvio de recursos ou de má gestão. Então foi estabelecido um escopo de trabalho, foi delimitado para fazer esse trabalho. Então a CROL não investigou todos os anos de clube, todos os contratos, e nem mesmo da gestão anterior, a CROL não fez esse trabalho, porque seria um trabalho muito mais caro e levaria muito tempo. Então, o que a gente queria nas principais informações, os valores mais altos, os principais contratos, principais negociações e aqueles também que estavam na cara, né? Assim, o desvio era claro. Então, isso que foi passado para a CROL, então foi feito primeiro, demorou-se algum tempo para fechar o contrato com a CROL, porque demorou-se um tempo para elaborar o escopo de trabalho da CROL. E aí, o que a gente acredita é que o
o trabalho da CROL foi muito bem feito e vai gerar muitos resultados para o clube, inclusive de ressarcimento civil. Cris Bretas, superintendente jurídico do Cruzeiro, muito obrigado por ter atendido ao nosso chamado. A gente sabe que está sendo um dia corrido, está sendo um dia de muitas entrevistas, muitos compromissos, e você separar um tempo para a gente aqui nos honra muito. Muito obrigado, Cris. Eu que agradeço a todos, muito obrigado pela oportunidade e deixar aqui um abraço a todo torcedor cruzeirense, que a partir de agora, de 31 de maio, volto para a arquibancada e tentar e torcer o máximo para o nosso clube voltar para a Série A.